Papel e caneta na mão, que já vai começar mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu quero saudar todos os irmãos, todas as irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos tratar exatamente de 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 1. Estamos dando continuidade à nossa minissérie com o tema Chamados para Reinar. A palavra do Senhor vai dizer: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Quando a gente chega aqui exatamente nesse capítulo, a gente tem que entender um pouco sobre o capítulo anterior, que a gente vê ali que Saul, ele perde o seu reinado. Ele perde o seu reinado, mas continua no poder. A gente vê no capítulo de número 15, versículo de número 28, que Samuel vai dizer a Saul: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Então calma aí, Samuel está dizendo para Saul: Saul, Deus já não está mais contigo. Tem outro rei preparado. E aí, no capítulo 16, Deus já fala com Samuel: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul, se eu já rejeitei ele? Já tem um outro rei a qual eu me provi, na casa de Jessé o belemita. Então aqui a gente vê já Deus colocando Samuel a caminho para ungir um novo rei. Só que essa história não é uma simples história que você lê e passa sem perceber os detalhes. A gente vai ver que quando Samuel chega de fato à casa de Jessé, ele já vai com um olho carnal, não um olho espiritual. E o mais interessante aqui é que o mistério de Deus, ele deixa até profeta enduvidado. Por quê? Porque ele falou assim, cara, vai lá na casa de Jessé, mas não falou quem era para ser ungido como rei. Então ele chegou e falou assim, olha, o primeiro que eu achar que é rei, que tiver aparência, que tiver o porte físico, que tiver uma boa comunicação, eu vou ungir ele. E ele já foi direto em Eliabe. E aí Deus o rejeitou. E falou, Samuel, eu não olho como os humanos olham. Eu não olho para a aparência. Eu não olho para porte físico. Eu olho para o coração. E aqui foi uma escolha de Samuel. E agora a gente vai falar das escolhas de Jessé, que era o pai. Então ele conhecia muito bem os filhos que ele tinha. E aí a gente vai ver que Jessé coloca Abinadab, que é rejeitado e depois Samar. Então, resumindo, Jessé aqui, ele tinha uma escala na mão. Ele tinha uma escala, ele poderia falar, olha, eu tenho 8 filhos, quem aqui eu acho que tem competência para ser rei? E a Bíblia vai mencionar que todos aqueles que Jessé colocou, Deus o rejeitou. E eu imagino Samuel falando com ele, como disse aqui na Bíblia, mas só tem só esses filhos. Deus me mandou aqui para ungir um como rei, não tem mais filho. E ele se lembrou. Olha, eu tenho mais um outro, mas é mais moço, menino, e está lá no campo. E aí Samuel vai dizer, a gente não vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Eu posso dizer hoje que se a gente fosse colocar um outro tema, além de chamados para reinar, a gente poderia colocar também o Deus dos improváveis. Porque aqui estava tendo uma reunião sem Davi. Aqui estava tendo uma reunião, uma convocação, sem ao menos ele entender o que estava acontecendo. Ele não foi chamado nem para olhar. Ele não foi chamado para nada. O profeta que teve que pedir para chamar ele. E a Bíblia vai mencionar que Davi chegou. E aí quando ele chegou, Deus confirmou a Samuel, é esse. Pode ungir ele. E o interessante aqui, que às vezes eu me pergunto por que Deus não falou com Samuel. Samuel, vai lá no campo lá que tem Davi, filho de Jessé o belemita. E talvez evitaria toda essa confusão aqui. Só que vamos ver que o primeiro lugar que Deus queria confirmar para Davi, além do trono, que ele seria rei, ele queria confirmar a presença dele perante a sua família. Porque que Davi não se passava nada mais, nada menos que um pastorzinho de ovelhas. Eu imagino ele chegando todo sujo, sem entender o que estava acontecendo. Eu não sei quem foi buscar ele no pasto para falar que o profeta estava chamando ele. Mas ele chegou totalmente sem entender o que estava acontecendo. Talvez quantas das vezes não fizeram coisas sem te chamar.
Quantas das vezes você foi esquecido por alguém? Talvez fizeram uma festa, talvez decretaram algo sem a sua assinatura. E aí esse é o que? Essa convocação dos homens. Hoje devemos aprender, segundo essa palavra aqui, essa passagem, que a gente não deve se importar, por mais que doa, com a convocação dos homens. Porque na convocação de Deus, Ele não vai deixar que as pessoas se assentem na mesa sem a sua presença. Aqui vemos que Davi chegou e foi ungido. E a Bíblia menciona que ele foi ungido aonde? Do lado? Não, no meio. No cantinho da casa? Não, no meio. Do lado de fora, escondido de todo mundo? Não, no meio. Ele foi ungido aqui no meio da sua família. Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Aqui Deus não queria ver se ele estava limpo, igual os irmãos estavam. Deus queria ver primeiro o coração dele, apesar que Davi tinha suas boas atribuições. E a gente dando continuidade a essa passagem, a gente vai ver que no segundo dia após ser ungido a rei, Davi voltou para o pasto. Quantos de nós somos chamados para reinar, mas não entendemos do processo de Deus? Talvez Deus revela algo para você hoje mesmo quer receber já da parte de Deus, sendo que não teve nenhum preparo para isso. Sendo que Deus trabalha no limite da nossa coragem. E aqui Davi no dia seguinte voltou. Aí você imagina o que talvez ele não pode ter passado como alguém zoando, zombando dele. Mas Davi, eu não estou te entendendo, cara. Até ontem você foi ungido a rei, hoje você está cuidando de ovelha, cara. Hoje você está mexendo com cocô de ovelha. E eu imagino que Davi sempre pensava, não importa onde eu estou, importa eu saber quem eu sou. Porque se Davi não entendesse de fato quem ele era, ele ia ficar frustrado. Ele ia falar, poxa, eu fui ungido a rei ontem na frente dos meus irmãos, a minha família sempre me desmereceu e hoje está eu aqui de novo no pasto. E agora a gente vendo o trabalhar de Deus em cima desse chamado de Davi, vamos ver que Saul, que era o rei da época, estava atormentado, um espírito mau se apossou dele. E dentro da casa de Saul, um dos servos disse, olha, eu conheço um filho do Jessé, um dos filhos de Jessé, o belemita, que fala bem, tem boa aparência, toca bem. Por quê? Precisava de música para acalmar Saul. E no final ele falou com Saul que Deus ainda era com ele. Então, mesmo sem Davi se apresentar, mesmo sem Davi ir lá no palácio, assim, olha aqui, eu sou o próximo rei, eu quero entrar. Não, Deus preparou tudo. Olha só como que acontece as coisas quando é da vontade de Deus. Você não precisa se humilhar. Quantas das vezes precisamos se humilhar? Falar, ô fulano, lembra de mim. Olha aqui, ó, eu tô aqui, ó. Dá um sinal aí. Dá um telefonema, me liga. Davi não precisou disso. O currículo dele foi apresentado no palácio sem ao menos ele entender de palácio. E a gente dando seguimento à nossa passagem, vamos ver que por mais que a gente esteja em algum lugar que a gente acha que ninguém está vendo a gente, tem sempre um olheiro de Deus na terra. Tinha um olheiro que passava todo dia ali e via Davi trabalhando naquele pasto. Tinha um olheiro que passava ali e via que ele tinha uma boa aparência, uma boa apresentação, que ele era sensato, falava bem, se comunicava bem e que Deus ainda era com ele. Quantas das vezes nos vemos esquecidos? Às vezes a gente está no trabalho, a gente está dentro de casa, a gente está na igreja, fala, Senhor, lembra de mim, e não tem um sinal de nada. Mas Deus está sempre se movimentando. Se eu abrir um parênteses, eu não gosto de fugir muito do tema, a gente vê ali Jeremias, quando Deus fala para ele descer à casa do olheiro, e lá o olheiro estava trabalhando já no laria quando ele chegou. Então, resumindo, Jeremias ao chegar lá, o olheiro não está esperando ele chegar não, já estava trabalhando. Então, por mais que você ache que Deus não está fazendo nada por você, já tem um trabalho, já tem um mover espiritual por trás dessa promessa que ele deixou em seu coração. E a gente continuando a Bíblia,
vamos ver que Saul fala, pode trazer ele. Eu estou precisando, eu estou mal. E aí eles chamam Davi. E Davi, ao ir para lá, Saul gostou muito dele a ponto de falar, de enviar, uma mensagem, dizer que gostou dele. Olha, vou precisar que ele fique aqui comigo aqui. Porque quem faz as coisas com excelência, ninguém quer que vá embora. Davi não foi escolhido à toa. Se a gente vê novamente ali, no capítulo de número 15, quando Saul é rejeitado, Samuel fala, Deus escolheu um melhor que você. Então, calma aí. Você quer dizer, Giovanni, que não importa com a idade? Não, não importa. Deus não tem idade para trabalhar. Às vezes a gente pensa, eu estou muito velha, Deus não vai fazer, eu estou muito novo, Deus não vai fazer. Não tem limite de idade para trabalhar de Deus. Deus escolheu um jovem de 15 anos, que ali Samuel falou, é melhor que você, Saul. Um jovem que não entendia nada de palácio, mas que era segundo o coração de Deus e que tudo que ele fazia era com excelência. Então sabemos bem aqui que nesse tema que a gente tem dos chamados para reinar, que quem faz as coisas com excelência não vai morrer no pasto. Não fica preocupado não, às vezes você está preocupado, nossa, essa vida eu não aguento mais, Deus me prometeu que ia fazer, Deus prometeu que ia me entregar algo, mas já passou 2 anos, 3 anos e nada de acontecer. Então sabemos que tem um olheiro de Deus na terra, e sabemos que se você faz algo com excelência, você não vai morrer no pasto. Tem coisas muito grandes para vir. A gente só tem que saber esperar o tempo de Deus. E a gente vê agora que Davi, além de ficar no palácio, porque o primeiro passo para Deus aprimorar ele é pela observação. Tem lugares que Deus vai te colocar, que Deus pede para que você passe a observar as coisas, como as pessoas se comportam. Deus vai te colocar em alguns lugares que você talvez não entenda por que você está ali, mas é para você aprender. Eu imagino que se Deus no dia seguinte colocasse ele no palácio, ele ia fazer muita cagada. E era certo, porque ele não tinha costume e convivência com isso, ele cuidava de ovelha, gente. Ele estava lá no aprisco. Só tinha um cajadinho na mão de pastor de ovelhas. Então Deus colocou ele dentro do lugar. Então a primeira coisa que Deus vai fazer na sua vida é te colocar em outros lugares. Você precisa acessar outros níveis, outros ambientes, para que possa acontecer de fato o que Deus te prometeu, que é chamar para reinar. E a gente vê que Davi, além de ficar no palácio, ele voltava para casa. Em nenhum momento ele se desfez daquilo aonde ele começou. Ele cuidava de ovelha e ia para o palácio. Então a gente vai ver que Davi já tinha 2 empregos, não era só um não. Jovem. E quantas das vezes nós reclamamos apenas de um emprego a qual temos? E aí a gente já não quer fazer as coisas mais com excelência, aí às vezes a gente não quer fazer as coisas mais com dedicação. Eu não falo só emprego e empresa, eu falo até ministério. Quantas das vezes você foi para a igreja e fez as coisas de qualquer forma e talvez você quer ser reconhecido? Não, Davi fazia aqui tudo com excelência. Tudo o que Davi fazia tinha excelência. E dando continuidade, vamos ver que um certo dia, o pai de Davi pede para Davi levar para o campo de batalha mantimento, pão para os seus irmãos. E eu vou imaginar que, se fosse alguém totalmente despreparado, falaria, pai, olha só, na boa, eu fui ungido a rei, cara. Você está me pedindo para amanhã acordar cedo, levar pão para os meus irmãos? Ninguém gosta de mim nessa casa. Ninguém me respeita. Até hoje, talvez ninguém me deu parabéns por eu ser o próximo rei. E mesmo assim, Davi pegou, acordou bem cedo, a Bíblia diz bem cedo, no dia seguinte para levar. Só vai ser chamado para reinar quem aprendeu a servir. Se você que está vendo esse vídeo aqui quer receber tudo de fato que Deus te prometeu, primeiro aprenda a servir. Porque para você chegar no trono de rei, para você chegar a boas, como é que eu posso te dizer?
a boas situações, você primeiro tem que aprender a servir. E hoje em dia é muito difícil a gente ter pessoas dispostas a servir. A gente só quer receber. Porque receber é muito fácil. Servir exerce trabalho, dedicação, atitude, excelência. E tudo isso estava aqui em Davi. Às vezes você vai falar de Davi, talvez você fale de qualquer forma, achando que era um bobão da Bíblia. Não, não era não. Todos que estão aqui na Bíblia aqui tinham excelência em algo. Ainda mais quando a gente fala de chamado, de reinado. Giovanni, eu não sei no que eu sou bom, porque às vezes a gente se pergunta sobre isso, né? Será que eu sou bom em quê? O nosso chamado, ele está alinhado com tudo aquilo que a gente faz com excelência. O que você faz de bom? Às vezes a gente quer muito da parte de Deus, mas a gente não faz nada de bom. A gente não sabe servir bem na igreja. É um péssimo funcionário, já chega amanhã, que é segunda-feira, estou gravando esse vídeo no domingo, de cara feia no serviço e quer receber mais da parte de Deus. Chega de cara feia na igreja e quer receber mais da parte de Deus. Se você tem um chamado para reinar, tem que ser com excelência, tem que ter atitude, disposição. Você acha que Davi acordou bem cedo de manhã, com a cara emburrada, eu não vou não, porque eu sou rei, ou senão eu vou de qualquer jeito, vou pegar os pão, colocar em qualquer sacola, não estou nem aí, é para os meus irmãos, não é para mim. Não. Ele fez tudo com excelência. E dando continuidade, quando Davi chegou lá, já tinham se falado de Golias, que era o gigante filisteu. Em nenhum momento da Bíblia menciona as vitórias de Golias, mas menciona o medo que o povo de Israel tinha sobre Golias. E Davi, ao chegar lá, ele pegou uma parte boa da conversa, que todos estavam falando, olha, quem vencer esse gigante, o rei dará a sua filha, livrará sua família de imposto e dará àquele que vencer muitas riquezas. E aí a gente começa agora a entender que não adianta nada você que está aí ter uma profecia, ter uma revelação talvez de alguém da igreja, sem ter uma estratégia. Não existe profecia ou chamado para reinar sem ter uma estratégia da parte de Deus. E aqui Davi entendeu que servindo apareceu oportunidade. Só vai aparecer oportunidade na sua vida se você aprender a servir. Porque se ele negasse o pai dele de ir ao campo de batalha, ele não teria essa oportunidade que ele teve. Certamente que Davi vai perguntar novamente, calma aí, é isso mesmo? Quem vencer o gigante vai ganhar tudo isso? Cara, eu vou ficar rico, vou morar no palácio e vou tirar minha família da miséria. Porque a Bíblia não menciona que Jessé era bem de situação. Comparado ao rei, eles viviam uma vida muito boa. Então ele juntou tudo. Davi não entrava em qualquer briga, em qualquer batalha à toa, não. Entrava com propósito. A gente tem que passar a ter propósito para, de fato, sim, sermos chamados para reinar. Se você não entende nada sobre isso, passe a entender. Não adianta de nada Deus te revelar tantas coisas na sua vida e no final das contas você não dá a mínima para isso, você ficar esperando deitado. Ele levantava bem cedo, ele tinha 2 trabalhos e quando ele teve a oportunidade de servir, ele foi servir. E aqui vemos que Davi fala, não, calma aí, então vou enfrentar ele. Eu vou de frente com esse gigante. Quem que é esse circunciso para tentar enfrentar? Não eu, mas o Deus de Israel. Olha só a humildade dele. Ele poderia falar, quem que é esse circunciso para enfrentar eu, o próximo futuro rei? Ele não falou isso, ele falou de Deus. Olha o coração dele. Foi uma escolha extraordinária da parte de Deus. Deus não erra nas suas escolhas. E vamos ver que eles levam Davi a Saul. E Saul fala, mas meu filho, você é muito jovem, você é muito novo. Não tem como eu, de fato, deixar você ir lá lutar com o gigante. Não, cara. Eu posso sim. Sabe por causa de que eu posso? Aí que Davi jogou as cartas na mesa. Aí Davi jogou o currículo dele. Olha só, você não me conhece, mas antes mesmo de eu chegar aqui, ó, de frente com você, cara, eu estava lá no pasto, eu matei um leão. Eu lutei com um urso.
Então Davi tinha um currículo. Não adianta de nada você ou eu querer receber mais da parte de Deus sem currículo nenhum, sem estratégia nenhuma. E de fato, Saul pegou e entendeu, falou: não, que Deus te abençoe. Vamos ver aqui que até mesmo tentaram colocar a roupa dele em Davi, mas não serviu, porque o que Deus preparou para você é algo novo. Deus não quer que você use algo que já foi de alguém. Deus quer te dar oportunidades novas. Deus quer te colocar em lugares novos. Deus não quer que você fique dependente de pessoas. Se você foi chamado para reinar, Ele não quer te ver sempre dependente. Ele quer te ver servindo. E vamos ver que ele foi para o campo de batalha. E vamos ver ali que Golias desdenhou dele. Mas quem que é você? Olha o tamanho dele. E Golias tinha quase 3 metros de altura. Você imagina uma pessoa de 3 metros de altura e você ali talvez com 1,50 m. E agora, finalizando o nosso vídeo, entendemos que se não fosse Golias na vida de Davi, ele não se tornaria rei. A gente tem que aprender a agradecer a Deus pelas dificuldades que passamos, porque a gente vê tudo como negativo, a gente vê tudo como coisas ruins. Mas a gente só aprende a crescer na vida quando a gente passa por uma dificuldade. Você viu quando você chega num lugar, talvez numa empresa nova, você não sabe lidar com aquilo, e eles te colocam para lidar e do nada você aprende, então. Era uma dificuldade para você, hoje já se torna fácil. Passa a agradecer pelos gigantes que aparecem na sua vida, por mais patético que seja que eu estou falando aqui. Mas passa a agradecer a Deus por todas as dificuldades, que é nessa dificuldade que Deus quer glorificar o nome dele sobre a sua vida. Que talvez é nessa dificuldade que Deus quer mostrar que ele é Deus na sua vida. Para de ver as dificuldades como coisas ruins. Para de ver uma dificuldade e querer voltar para trás e retroceder. Ah, não, para mim não dá, não. Eu não consigo, eu não posso. Então você não foi chamado para reinar. Quem foi chamado para reinar tem que saber que vai enfrentar sim o inimigo. E o inimigo que a gente fala é a dificuldade da vida. E a gente vai ver aqui que Davi derrotou o gigante. Jovem, desacreditado pela família, porque uma coisa é ser desacreditado pelo pessoal da rua, beleza, agora pela família dói muito. E mesmo assim ele entendia o potencial que ele tinha. Que nesse vídeo, Chamados para Reinar, você passa a entender que Deus de fato usa quem não está na lista. Deus usa os que estão fora da lista para glorificar o nome dele. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Às vezes você se vê na situação que é, nossa, eu não posso nada, eu sou o menor, eu sou o pior. Eu não consigo falar, eu não consigo me comunicar. Eu não consigo ter uma posição relevante na empresa que eu estou. Mas Deus quer usar a nossa fraqueza para a gente se tornar forte. Deus quer te usar com autoridade, mas para isso você tem que aprender a servir, fazer as coisas com excelência. Faz igual esse menino aqui, Davi. Porque se você, eu creio, que está vendo esse vídeo, tem um chamado para reinar, você vai de fato receber toda essa unção de Deus. Porque já está preparado. Só que você precisa aprender a servir. E eu finalizo o meu vídeo por aqui. Depois vamos continuar novamente com o próximo vídeo na série. Eu espero que Deus tenha falado poderosamente sobre a sua vida. Deixe um comentário no vídeo, que eu estou vendo muitas pessoas ver o vídeo, mas não comentando. E que Deus continue falando poderosamente sobre a sua vida. Um forte abraço. Até o próximo vídeo do nosso canal.